ele foi arrancado de sua terra, separado de sua família e levado para viver em uma sociedade completamente diferente da que ele conhecia. Um comportamento que não está ligado à identidade da pessoa, ele não se sustenta, porque é algo exterior. Nós somos bastante pressionados a abandonar as nossas convicções. O que é família? O que é a verdade? O que define uma pessoa? Isso vai mudando gradativamente a maneira da pessoa pensar e agir também. Os cristãos são chamados para serem sal da terra e luz do mundo. O mundo é hostil, mas nós estamos aqui exatamente para essa finalidade. Porque é muito fácil negociar isso, mas negar o Senhor é um risco, é algo temível. Nós precisamos primeiramente lembrar que nós somos aceitos em Cristo. Amém. E que não necessitamos da aceitação da opinião da cultura ou da sociedade. Deus continua procurando homens e mulheres inteiros, íntegros, cuja vida confirme aquilo que professam com os lábios. Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Nós estamos dando sequência à nossa temporada Personagens da Bíblia, conhecendo pessoas reais que enfrentaram lutas muito parecidas com as nossas e aprenderam a confiar em Deus em meio às circunstâncias mais difíceis. Se você perdeu algum, acesse o nosso YouTube para conferir os episódios passados. Hoje nós vamos falar sobre Daniel. Quando pensamos nesse personagem, é quase impossível não lembrar da cova dos leões. Mas a verdade é que a maior batalha de Daniel aconteceu muito antes daquele episódio. Para essa conversa, nós recebemos aqui dois amigos, irmãos, queridos em Cristo Jesus, pastor Eric do Carmo e o preletor Fernando Prison. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, mais uma oportunidade, batemos esse papo aqui com um cafezinho tão gostoso. Obrigado, pastor Glenn, pastor Eric, pelo privilégio de estar aqui também compartilhando da palavra. Quando pensamos no livramento que Deus deu a Daniel, muitas vezes não lembramos que antes disso houve fidelidade. Daniel precisou aprender a viver em uma cultura completamente diferente da sua, sem permitir que essa cultura mudasse quem ele era ou o Deus a quem ele servia. E a história de Daniel segue atual e nos traz um questionamento. Como permanecer fiel quando o mundo ao nosso redor muda tão rapidamente? Pegue então o seu café e venha refletir conosco, porque o nosso Café e Fé está começando e já já nós voltamos. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros,
Nós do Grupo Produzi atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. O livro de Daniel começa em um momento muito difícil da história de Israel. Jerusalém havia sido conquistada pelos babilônios e muitos jovens tinham sido levados para o exílio. Entre eles estava Daniel e os seus amigos, e ele foi arrancado de sua terra, separado de sua família e levado para viver em uma sociedade completamente diferente da que ele conhecia. Mas a Babilônia não queria apenas conquistar um território. Ela queria conquistar o coração daqueles jovens. Por isso mudou seus nomes, ensinou uma nova língua, uma nova literatura, uma nova maneira de pensar. O objetivo era que, pouco a pouco, eles esquecessem sua identidade e abandonassem o Deus de Israel. E é justamente nesse contexto que encontramos uma das declarações mais marcantes do livro. Vamos ler as passagens, ou a passagem. Fernando, você pode começar lendo Daniel, no capítulo 1, os versos 3 a 5, e depois o pastor Eric pode continuar aí a leitura nos versos 6 a 8. Sim. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Do 6 ao 8 agora. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Pois é, pastor Eric. Olhando para esse contexto, nós percebemos que a Babilônia tentou mudar a identidade daqueles jovens. Antes mesmo de mudar seus comportamentos, né? Ele tentou mudar. O que essa estratégia nos ensina sobre os desafios que os cristãos enfrentam na sociedade de hoje? Como é que esse pensamento tenta nos desconectar da verdadeira cultura de Cristo? Então, pastor, há uma lógica nessa estratégia usada pelos babilônicos. É que um comportamento que não está ligado à identidade da pessoa, ele não se sustenta, porque é algo exterior. Então, a estratégia aqui foi, primeiro, trocar o nome deles, porque o nome desses rapazes estava ligado à sua cultura, a tudo que eles tinham aprendido com o povo de Israel. E aqui é colocado um nome babilônico, que glorificava os deuses babilônicos, de tal maneira a começar a reformar ou a reformatar essa mente por meio de uma língua, por meio de uma literatura.
E é isso que acontece. Você mudar o pensamento por meio do que eles podiam, daí para frente, se identificar, né? E é exatamente o que acontece hoje. Essa pressão cultural, ela começa não colocando algo para você desobedecer, mas vamos reescrever essas categorias. Por exemplo, o que é família, o que é a verdade, o que define uma pessoa. Isso vai mudando gradativamente a maneira da pessoa pensar e agir também. Pois é, não é? Ô Fernando, eu vejo que muitas vezes as pessoas acreditam que para dialogar com a cultura, com esse mundo, é preciso abrir mão das suas convicções. Daniel viveu dentro da Babilônia, uma cultura extremamente radical, e trabalhou para reis pagãos e ele foi respeitado por todos, mas nunca negociou a sua fidelidade. Ele ficou firme a Deus. Como esse equilíbrio pode inspirar os cristãos dos nossos dias? Pode e inspira muito, pastor. Porque, como o próprio pastor Eric disse aqui, nós vivemos hoje em dia num contexto em que nós somos bastante pressionados a abandonar as nossas convicções. E o que nós vemos aqui com Daniel é exatamente isso. Ele tinha uma identidade muito forte, ele sabia de onde ele tinha vindo e ele conseguiu viver num mundo completamente oposto àquilo que ele acreditava. E eu acredito que é possível isso acontecer, né? Quando o senhor inicia a sua fala, dando conta destas questões, né? Às vezes as pessoas, elas acham que para dialogar com a cultura precisam abrir mão das suas convicções. Por que isso acontece? Porque talvez elas mesmas não tenham convicção suficiente daquilo que é importante para as suas vidas. E o que é importante para as nossas vidas? Aquilo que a cultura diz ou aquilo que a palavra de Deus nos ensina? O que vai nos trazer mais saúde, primeiro espiritual, mas também emocional? É aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, se nós não tivermos convicção daquilo que a palavra nos ensina, dos princípios, da onde o Senhor nos resgatou, para onde o Senhor nos trouxe, é possível que nós venhamos a ceder às questões culturais. E nós sabemos, né, pastor Eric, pastor Glênio, que o evangelho, ele é contracultural. Então nós temos que estar muito firmes em relação a isso, para que você possa dialogar. Os cristãos são chamados para serem sal da terra e luz do mundo. O mundo é hostil, mas nós estamos aqui exatamente para essa finalidade. O John MacArthur, que faleceu há pouco tempo atrás, um belíssimo teólogo, ele diz que Daniel viveu em uma cultura pagã, sem permitir que essa cultura pagã vivesse dentro deles. Ele não se paganizou, ele manteve a sua identidade. Daniel, ele não viveu isolado da sociedade babilônica, ele serviu com excelência, exerceu influência, né? E ocupou posições importantes do governo da Babilônia, mas nunca permitiu que os valores daquela cultura moldassem seu coração. O cristão é chamado a viver num mundo sem pertencer ao mundo. Isso aqui é coisa linda demais, né? Verdade. Ele pode trabalhar, ele pode conviver mantendo a sua identidade, né? Essa fidelidade diante de Deus é muito importante. As pequenas decisões, mas nós precisamos estar envolvidos com o Evangelho, né?
E quando nós temos essa convicção do que o Evangelho fez em nossas vidas, não fica penoso você viver num mundo hostil. Porque nós sabemos que o Senhor está nos conduzindo de forma graciosa, né, a trazer um pouco de luz para esse mundo tenebroso. É isso aí. Eu diria o seguinte, que a fidelidade de Daniel, ela começou em pequenas decisões, né? Mas anos depois ela seria colocada, focada na maneira como ele iria agir como um cidadão do reino no mundo caído. E é sobre isso que nós vamos conversar no segundo bloco. Como é que nós podemos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, como afirmou Jesus, numa cultura absolutamente diferente do que é a cultura cristã. Você espera por nós, que nós já voltamos, e prepara aí, dá um golinho no seu café, porque já deve estar ficando frio, o meu está esfriando. Já a gente volta. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Muitos anos se passaram e Daniel tornou-se um dos homens mais respeitados do reino. Sua competência, honestidade e sabedoria chamavam a atenção de todos. Os próprios líderes da Babilônia reconheceram que não encontravam nele corrupção, negligência ou qualquer motivo para acusá-lo. O que nós vemos no Brasil hoje não estava na vida do Daniel, né? Percebendo isso, seus adversários decidiram atacar justamente aquilo que era mais importante para Daniel: sua comunhão com Deus. Então, um decreto foi publicado proibindo qualquer oração, qualquer ato de adoração que não fosse dirigido ao rei durante 30 dias. Mas Daniel permaneceu fiel em suas 3 orações diárias. Pastor Eric, você pode começar a ler aí até o versículo 7? Vamos lá. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Fernando pode finalizar esse texto aí? Versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Que coisa, né? Em uma sociedade que valoriza aparência, popularidade e resultados imediatos, Daniel nos lembra imediatamente, nos lembra que Deus continua procurando homens e mulheres inteiros, íntegros, cuja vida confirme aquilo que professam com os lábios. Então, pastor Eric, muitas pessoas têm dificuldade de demonstrar publicamente sua fé, seja por medo de rejeição, seja pela pressão da sociedade. Como Daniel nos ensina a permanecer firme sem agir com arrogância, mas também sem negociar os princípios do Evangelho. Como é que é isso? Me chama muito a atenção, né? O versículo 10, que ele diz que ele continuou fazendo como costumava fazer anteriormente a esse interdito. Ele soube do decreto, ele não mudou nada, ele manteve a janela aberta, ele manteve a postura, as orações, e ele não foi fazer protesto público, ele continuou orando. Ele não se escondeu por medo, ele continuou fiel à rotina de sempre, né? Esse testemunho público que é tão saudável e que Daniel, ele na hora do aperto não volta atrás, ele permanece com essa característica. Quem tem conteúdo não se abala com o vento, né? E, Fernando, especialmente entre os jovens, existe uma enorme pressão para adaptar a fé aos valores da cultura. Como é possível ser relevante e influente e, ao mesmo tempo, permanecer fiel às Escrituras? Sr. Glenn, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa refletir acerca dessa pressão, né? O jovem sofre essa pressão porque tem uma necessidade de aceitação. Então, é natural que ele sofra essa pressão. Então, por conta disso, nós precisamos primeiramente lembrar que nós somos aceitos em Cristo. Amém. E que não necessitamos da aceitação da opinião da cultura ou da sociedade. Em segundo lugar, em relação a essa pergunta, né, que o senhor fez, como é possível ser relevante? Primeiro assim, é possível ser relevante? O exemplo de Daniel nos mostra que é. Né? É perfeitamente possível, mesmo estando nós vivendo num mundo hostil e diante de um evangelho que é contracultural. Mas é possível ser relevante, ser influente e permanecer fiel às Escrituras. Mas isso não por nossa própria capacidade, pastor Amém. Érico. Pastor verdade, é verdade. Nós só conseguiremos fazer isso se aprendermos a depender da graça de Deus. E por meio daquilo que preencha o nosso coração, que é a própria palavra. Aliás, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele tem uma palavra muito interessante que ele diz que a igreja influencia o mundo quando é diferente dele e não quando se parece com ele. A maneira de influenciar não é misturando, é quando ela é diferente, né? E o John Piper, pastor maravilhoso que mora nos Estados Unidos, vivo, que tem despertado a igreja, ele diz que
não desperdice sua vida tentando ganhar a aprovação de um mundo que está passando. Viva para aquilo que permanece para sempre. Essa é uma ideia muito interessante. Nós, às vezes, nos atrelamos a coisas que passam nesse mundo e esquecemos que há alguma coisa que não acaba, não é que não passa. Essas palavras nos lembram que a fidelidade nunca foi o caminho mais fácil, mas sempre foi o caminho que glorifica a Deus. Eu gosto muito desse texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo. E como no grego a ideia mais correta e não sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, não é? Mas não tornai-vos conformados, não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, né? Mas nós precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, não é isso? É verdade. Não muito tempo atrás eu tive a experiência de voltar à universidade para fazer a faculdade de música, depois de mais de 30 anos, de ter feito a primeira, e o contexto diferente, a pressão muito maior. Mas uma coisa que me chamava a atenção é que, tendo segurança no Senhor, naquilo que Deus fez em nossas vidas, e sabemos que estamos no caminho, e o caminho é o Senhor Jesus, isso traz segurança e nos mantém firmes mesmo em oposição. Porque é muito fácil negociar isso, mas negar o Senhor é um risco, é algo temível. Ceder às pressões, né? Sim. É muito fácil. Sim. Por isso que a gente precisa estar sempre alerta e sempre nessa dependência do Senhor todos os dias, né? Sem medo de trazer oposição. E uma das coisas que me fez lembrar esse texto, pastor Glenn e pastor Eric, é que Daniel, ele não tinha medo sequer do nosso maior inimigo, que é a morte. Se ele não tinha medo nem da morte, o que o faria ceder a essas pressões? É verdade. Gente, o tempo foi embora. E eu queria agradecer vocês aqui pela presença. Estamos muito contentes com a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Mas a gente vai voltar, e antes de voltar, eu quero dizer para vocês que foi uma alegria receber vocês aqui no Café e Fé. Obrigado também a todos que estiveram juntos e até o nosso próximo encontro, de coração para coração. Daniel nos lembra que, mesmo cercado por uma sociedade corrompida, nós somos chamados a viver com o coração firme em Deus, sem negociar a consciência, sem dobrar os joelhos aos ídolos de nosso tempo. Pense nisso. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi,
o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem.